Olá pessoal, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Eu sou o Elis, integrante do grupo de trabalho de uma documentação, de um relatório, de um documento que fala sobre Flutter e eu vou apresentar para vocês em 3 minutos a história do Flutter, o processo de instalação e a inicialização dele com um app. Então, a história do Flutter, ela acabou sendo um framework que ele é de código aberto desenvolvido pelo Google. Ele inicializou em 2015, né, com o desenvolvimento do Flutter, que no projeto interno do próprio Google. E em 2017 o Google apresentou oficialmente o Flutter na conferência do desenvolvimento do Google. Lançado em 2018, em dezembro de 2018, o Google lançou a versão 1.0 do Flutter. A expansão para a múltipla plataforma aconteceu em 2019 a 2020. De 2021 a 2022, o Flutter continuou a evoluir com a adição de várias novas funcionalidades. Bom, nesse momento aí, em 2019 2020, o Flutter então passou a executar diversas plataformas aí. Então você cria um único código e nesse único código você pode rodar em 3 plataformas: desktop, web e dispositivo mobile e também em sistema embarcado, né? O crescimento dele se deu em 2021, né? E daí para cá e cada vez mais está ficando popular. Hoje, em 2024, o Flutter é amplamente utilizado para construir aplicativos móveis, web e desktop, com uma grande atividade da comunidade. A instalação dele é simples, ele exige pouco, né? Nos dias atuais, pelas máquinas oferecidas no mercado. Nós temos aí a capacidade mínima de 4, memória 8, 4 núcleos no caso, né, de CPU, e 8 GB aqui de RAM mínimo, e espaço em disco 11. Então, uma máquina que tem pelo menos 4 de CPU já é o suficiente para rodar, construir aplicativos em Flutter. A tela dele, a resolução, é de 1920 por 1080 em Full HD, né, que é uma bela chega de entrada aí, uma resolução boa. A instalação dele é utilizando o JDK do Flutter e aqui tem os comandos de diretório. A utilização de variáveis de ambiente, você também deve cuidar com isso para que ele possa buscar na hora da execução dele o binário lá na plataforma desejada. A configuração do estúdio, né, você deve preparar esse estúdio com as ferramentas citadas aqui e concordar com a licença do Android. Executar o Flutter usando esse flutter.doctor e aí ele vai abrir o processo para a codificação. E a primeira aplicativo que a gente vai criar, então, que ele já dá uma instrução, é simples. Ao utilizar o Visual Code, você vai digitar lá dentro do repositório, busca lá de aplicativos do Flutter, digitar Flutter e vai instalar essa extensão dele. Daí para frente você já tem toda o seu IDE do Flutter para ser executado. Então, o primeiro aplicativo sendo criado, você vai criar uma pasta, o nome do arquivo desejado, e aí você vai criar o código, se você quiser copiar e colar, e aí você vai ter esse resultado aqui. Meu primeiro Flutter Demo Homepage. Aí começa a criar várias telas aí. Aqui está o diretório, né? A estrutura de diretórios que ele tem, que você vai ter que construir, pensar nessa estrutura todinha. E a base do código aqui simples é isso aqui, a gente vê que é uma classe. Beleza? Então a minha apresentação é isso. Muito obrigado e valeu! Boa noite, meu nome é Jonas, eu vou estar dando continuidade no trabalho aqui, né? Vou estar falando sobre um dos principais conceitos do Flutter, que são os widgets. No Flutter a gente usa os widgets para criar nossas interfaces, né? Eles são baseados na estrutura do React, então a gente pode comparar um widget a um componente do React. A gente usa widgets menores para ir compondo widgets maiores, né? E basicamente tudo que a gente vê no Flutter é um widget, né? Desde as imagens, os ícones, o texto, até as coisas que a gente não vê, como as linhas, as colunas e as grades. Para exemplificar isso, a gente trouxe um exemplo aqui de uma barra com 3 botões, né? E cada parte dessa barra é um widget. Cada ícone é um, cada texto, cada coluna, né? A linha e o componente externo, que o container externo é também um widget, né? A gente tem a representação desse widget aqui,
onde a gente tem o container py. Dentro dele a gente tem a linha, que alinha os itens horizontalmente. 3 colunas, uma para cada botão, para cada ícone. Dentro de cada coluna a gente tem um ícone e um novo container com o texto, né? Mostrando agora alguns dos widgets básicos, que tem muitos, então vou mostrar só os básicos aqui, os principais. A gente começa aqui pelo teste, que é basicamente para colocar texto nas nossas aplicações, né? Aqui a gente cria uma instância dele e como parâmetro dessa instância a gente passa várias propriedades além do texto em si, né? Pode ver que é um construtor de uma classe, né? E porque os widgets eles são classes, né? Então a gente chama aqui o construtor e passa aqui os parâmetros para o construtor. A linha coluna, como eu já expliquei lá em cima como funciona um pouco da linha da coluna, né? Basicamente a linha ordena as coisas horizontalmente e a coluna verticalmente, né? Aqui a gente tem a propriedade children, onde a gente passa um vetor com os itens que vão fazer parte dessa linha ou dessa coluna. A gente tem a stack, que esse sobrepõe elementos, né? Então ele estaria ordenando ali os elementos no eixo Z. E a gente também tem aqui nela uma propriedade children, que recebe um vetor com cada um dos elementos que vão ser sobrepostos, né? No caso dos widgets que vão ser sobrepostos, né? E por último a gente tem um container, que ele é uma caixa. Ele é uma caixa genérica, parecida com a div do HTML, que a gente pode usar ela da forma que a gente achar melhor, né? Que a gente pode dar um padding, margem, decorar da forma que a gente quiser, dar borda e tudo mais. Ela recebe muitos parâmetros, inclusive alguns parâmetros são outros widgets também, como aqui a gente tem o box decorator para o parâmetro decoration, e aí ele recebe os seus parâmetros de decoração. Entrando agora em dois conceitos que são básicos dos widgets do Flutter, que são o stateless widget e o stateful widget. Começando pelo stateless widget, como o próprio nome diz, é um widget que não tem estado, então ele é imutável. A partir do momento que a gente cria uma instância dele ali, ele não vai se alterar mais, ele vai ser daquele jeito enquanto o aplicativo estiver rodando, né? Aqui tem as características dele, né? O uso é simples e reuso de código, você pode usar quantas vezes você quiser, né? O exemplo de como ele é implementado. Aqui a gente tem a classe, né? Que o widget é uma classe, e a gente estende do stateless widget, que vem do Flutter. Aí aqui a gente está nomeando ele como meu widget, e estamos usando ele nesse outro widget, que também é um stateless widget. Estamos usando ele aqui, ó, criando uma instância dele. E por sua vez esse myapp é usado aqui na função main, esse método aqui para iniciar a aplicação. Passando agora para o stateful widget, que é basicamente o contrário do que a gente já viu, ele tem estado, né? Então, no momento que a gente cria uma instância dele, a gente pode alterar ele em tempo de execução, né? Mudar o estado dele no tempo de execução. A estrutura dele é baseada no stateful widget e no state. E aqui a gente tem o exemplo de implementação dele. Aqui a gente cria uma classe, dá o nome que a gente quer, que no caso contador widget, e estende agora do stateful widget. Agora aqui embaixo a gente cria uma outra classe. Geralmente a gente usa a palavra usa o mesmo nome da primeira classe com a palavra state no final, né? Então a gente tem um contador widget state e um underline aqui que no Dart é a classe privada. Aqui a gente estende do state e passa como generic aqui o widget que a gente criou anteriormente aqui. E aqui dentro agora a gente tem o nosso widget dinâmico, que a gente pode mudar o estado. Aqui no exemplo a gente está criando um contador, um método é para incrementar o contador, né? E aqui embaixo a gente está implementando um botão
e ao pressionar o botão a gente incrementa o contador, basicamente isso. E aqui na estrutura básica aqui, né, da função principal e do myApp aqui, a gente coloca como filha do myApp esse contador que a gente criou, né? Bem, do it é isso, eu vou estar dando continuidade agora na parte de arquitetura. Basicamente aqui na arquitetura vou estar falando um pouco sobre as principais arquiteturas usadas no Flutter, né? A gente tem o MVC, o MVP, o MVVM e a Clean Architecture, né? Tem diversas outras, você pode usar o que você quiser, né? Claro que isso depende, acho que todo mundo já sabe isso depende do problema que você está resolvendo, de como é o seu aplicativo, né? Mas o Flutter eu acho que teria que tomar um pouco mais de cuidado com isso, porque pelo menos na minha visão ele acaba sendo um código muito sujo, um código meio complicado, por questão de você ter que ficar instanciando vários widgets, fazendo aquele alinhamento e fica um negócio meio feio. E por questão disso, né, às vezes as pessoas acabam querendo usar uma arquitetura que é um pouco mais complexa para ganhar um pouquinho a escalabilidade, um pouquinho de performance, mas a troco disso vai complicar muito a aplicação e como o Flutter já é meio complicado de entender, vai virar uma bagunça. Então, às vezes não compensa, né, você usar algo tão complicado assim para ganhar só um pouco de performance, né? E é isso da minha parte. O Claudio vai estar dando continuidade agora aí nas outras partes do nosso trabalho. Obrigado. Vou dar continuidade na apresentação da documentação do Flutter. Vou falar sobre as aplicações do Flutter. A gente tem as aplicações comuns aí para a plataforma mobile, que a função é desenvolvimento de aplicativos nativos para Android e iOS. Plataforma web, criação de sites e aplicações web progressivas, PWAs. E plataforma desktop para desenvolvimento para Windows, macOS e Linux. Algumas aplicações desenvolvidas em Flutter, a gente pode citar as mais conhecidas aí, a iFood Parceiros, Willbank e Carteira Digital de Trânsito. Essas três aplicações mostram que a linguagem pode ser altamente escalável pela quantidade de usuários. As tendências de utilização são cada vez mais as empresas, startups e desenvolvedores independentes utilizam a linguagem para reduzir custo e tempo de desenvolvimento. E a sua vantagem, né, de ser multiplataforma. Sobre as vantagens e desvantagens, a gente tem como vantagem o desenvolvimento rápido, a base de código única, único código-fonte para múltipla plataforma, desempenho nativo e grande comunidade de suporte e agilidade na entrega. E como desvantagem, a gente pode ter o tamanho do aplicativo, que pode ser um problema, suporte para biblioteca nativas também. Pode ser necessário desenvolver plugins específicos para certas funcionalidades. A curva de aprendizado também pode ser uma barreira inicial aí. Por que usar Flutter? Eficiência de desenvolvimento, desempenho e customização. A gente tem uma alta capacidade de customização dos componentes da interface. E por que não usar? Tamanho do aplicativo, compatibilidade com bibliotecas e o ecossistema Dart, que é menor em comparação com outras linguagens, como JavaScript. Sobre as novidades do framework Flutter, a gente tem a inteligência artificial agora que está sendo integrada, né, nas aplicações Flutter, pode ser integrada. E com a Google aí, Dart SDK, a gente rodando esse comando, a gente consegue integrar, por exemplo, o Gemini do Google em nossos aplicativos aí, com o Flutter. E sobre os games também, que a comunidade já tinha uma base sólida no desenvolvimento de jogos, só que agora também está atualizando e mantendo uma API para desenvolvimento de alto nível para jogos.
que a gente pode ver um exemplo básico que foi criado no Flutter também. Nosso trabalho é esse, sobre a documentação do Flutter, e nosso grupo aí foi, os colaboradores foram o Cláudio, que aí sou eu, o Elias e o Jonas.